Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. E nessa edição estaremos falando da Lei de Acesso à Informação, que completou nada menos do que 14 anos. Estaremos abordando também a questão de profissionais de saúde, que justamente fazem um alerta para os perigos do uso da insulina como anabolizante para se ganhar mais massa muscular. E na parte de turismo, estaremos falando da arte amazônica, que está ganhando espaços cada vez mais diferentes e fazendo parte da rotina de quem pratica exercícios físicos. Tudo isso e outras informações você vai acompanhar nesta edição. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição justamente falando de uma ferramenta que é importante para cada cidadão acompanhar justamente as ações do poder público. E ela está completando nada menos que 14 anos. Falamos aqui da Lei de Acesso à Informação. E justamente ela ganhou o caráter de que a publicidade passou a ser a regra e o sigilo exceção nesse caso. E ainda para melhor ainda facilitar essa questão, a fiscalização pelo cidadão inclusive, a CGU anunciou novas regras e ferramentas para melhorar essa transparência. Vamos observar. Antes da Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em 2012, dados ultrasecretos podiam permanecer sigilosos enquanto o governo assim decidisse. Isso era conhecido como sigilo eterno. Depois da lei, o prazo do sigilo desse tipo de dado passou a ser de no máximo 25 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Se a gente olhar o que aconteceu nesses últimos anos, é que diversos episódios de controle da administração pública, por exemplo, voos de autoridades, supersalários, uma série de questões que a imprensa acabou revelando para a sociedade que geraram temas de controle social efetivo, seja por escândalo, seja por virar pauta eleitoral e assim por diante, decorreram justamente da aplicação da lei. Qualquer pessoa pode fazer um pedido de informação com base na lei. Essa solicitação deve ser feita pelo canal oficial do órgão público responsável pelo assunto. No caso do Executivo Federal, esse canal é a plataforma Fala.br. É preciso ter clareza e objetividade no pedido. O órgão tem 20 dias para apresentar uma resposta, prorrogável por mais 10 dias. Caso a resposta seja insatisfatória, o cidadão tem 10 dias para recorrer. Importante, informação é direito. O cidadão não precisa justificar a solicitação. O ano passado, o governo federal recebeu 120 mil pedidos de acesso à informação. A maioria esmagadora deles é concedida já na resposta inicial. Com mais transparência, qualquer cidadão tem meios de acompanhar as ações do poder público. Segundo a Transparência Internacional, a lei é também uma ferramenta importante no combate à corrupção. Eu acho que uma das questões importantes da gente olhar com atenção são as classificações de questões sigilosas, para ver em que medida aquelas situações de fato são ou demandam ou merecem o sigilo, ou se eventualmente acabam funcionando como uma forma de proteção de uma informação que um governante em determinado momento não quer que venha a público. Para facilitar o acesso a dados do governo federal, a Controladoria Geral da União lança no mês que vem a plataforma InformaBR, que vai unificar em um único local as ferramentas de busca da lei, do portal da transparência e de canais das ouvidorias dos órgãos públicos. Então ela não precisa decidir se ela vai na Lei de Acesso à Informação ou não. É a facilidade que a gente quer entregar para a população de ter acesso às informações que está direcionando esse novo site. Isso aumenta a transparência, aumenta a velocidade com que as pessoas têm acesso à informação e, no fundo, tem um impacto também na relação de confiança que a população tem nas informações públicas, na forma como o governo federal disponibiliza aquilo que elas têm direito a ter acesso. Vamos agora então falar de ferramentas da inteligência artificial. Você já deve ter ouvido falar do ChatGPT e outras ferramentas que são da inteligência artificial, muito utilizada. Mas a maioria dessas tecnologias, elas pensam em inglês e depois faz a tradução para o português e nesse momento pode
ocorrer erros e até mesmo ela pode não entender tão bem o nosso jeito de falar ou mesmo as nossas próprias leis. Mas essa realidade está mudando. Vamos observar como nestas informações. Centro de dados em português, o modelo brasileiro foi treinado com um banco de dados de bilhões de informações na nossa língua, incluindo literatura, gírias e termos jurídicos nacionais. Isso permite que a ferramenta entenda as nuances do serviço público brasileiro. Normalmente, essas IAs genéricas de mercado, elas não conhecem essas nuances do SUAS, do SUS, de uma licitação pública brasileira, da Base Nacional Comum Curricular, de detalhes da cultura do Brasil, da regionalização que nós temos em cada estado, em cada município, e o Soberania ele é treinado nesse contexto. O projeto nasceu no Piauí, onde a tecnologia tem sido usada na segurança pública. O cidadão já pode registrar boletim de ocorrência pelo WhatsApp. A IA processa a informação e agiliza o atendimento. Sofri uma tentativa de assalto no ano de 2022, né? E aí eu fui e fiz um BO pelo BO Fácil, boletim de ocorrência. A segunda situação é que recentemente eu perdi um celular e eu utilizei esse mesmo aplicativo para fazer a denúncia, né, fazer o BO, e eu tive um retorno muito rápido. A inteligência artificial brasileira também alimenta o sistema Espia, que monitora câmeras e identifica comportamentos suspeitos ou placas de veículos roubados em tempo real. A tecnologia por si só não resolve o problema do cidadão. A tecnologia é uma ferramenta no processo de entrega de segurança pública. Esse centro integrado ele funciona como um grande receptor de informações da sociedade para que a gente ative a resposta de segurança pública, que é a chegada rápida e em pronto emprego de uma viatura policial. Um ponto crucial da iniciativa é a soberania digital. Ao usar uma tecnologia nacional, os dados sensíveis dos brasileiros, como informações de saúde e de segurança, ficam armazenados em servidores aqui no país. Esse é o grande ativo desse projeto, o Projeto Soberania, que é desenvolver uma linguagem de inteligência artificial a partir de dados em português, dados brasileiros, com pesquisadores brasileiros, sob a tutela do poder público, claro que em parceria com várias startups, garantindo, portanto, uma ferramenta de inteligência artificial soberana para o uso institucional do poder público em geral, municípios, estados, estatais, ministérios. Gostei, bacana, brasileirão esse. Pois é, As doenças psicossociais motivaram o afastamento. Vamos falar de saúde e das novas regras de segurança e saúde no trabalho, que inclusive começaram a valer a partir do dia 26 de maio. Inclusive, dentro destas normas está inclusos os fatores de risco psicossociais relacionados à questão do trabalho no Centro de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E outro detalhe importante, as doenças psicossociais motivaram nada menos que o afastamento de 540 mil trabalhadores. Vamos entender e conhecer essas novas orientações. As doenças psicossociais motivaram o afastamento de 540 mil trabalhadores no Brasil em 2025, segundo dados da Previdência Social. Esse cenário representa um aumento de 15% sobre o ano anterior. Para mudar essa realidade, que inclui assédio, bullying, estresse e burnout, o governo federal atualizou a norma regulamentadora número 1, conhecida como NR1, que estabelece as diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho. A partir de agora, as empresas terão mais responsabilidade sobre a gestão desses riscos. O que muda é que o reforço, principalmente na cultura da empresa, o cuidado, o olhar, a atenção com a cultura da empresa, ela vai precisar ser muito mais avaliada, muito mais elaborada. A quantidade de afastamentos por problemas psicossociais é maior entre as mulheres. Do total de benefícios concedidos no ano passado, 63% eram para trabalhadoras. São casos como o de Evelyn. Ela enfrentou pressões no ambiente de trabalho que prejudicaram sua saúde, levando a um esgotamento, também chamado de burnout. Nessa época eu estava dando aula, para uma escola, e no meio da aula online
eu recebi uma ligação da diretora da escola, onde ela veio com uma enxurrada de tratamentos mesmo que são assediosos, né? E naquele momento minha cabeça parou de funcionar. Eu apaguei da minha memória quem eu era, o que eu estava fazendo ali, eu não conseguia nada, eu só conseguia chorar. Para a especialista em recursos humanos, o ambiente de trabalho terá de se adaptar às exigências da norma regulamentadora. A nova NR1, ela não fala sobre a doença psicológica, psicossocial do colaborador específico. O que ela trata é o ambiente. Então, a preocupação das empresas hoje precisa ser como o meu ambiente de trabalho pode contribuir para um adoecimento psicossocial. Mais qualidade de vida para o trabalhador, mais benefícios também para as empresas. A gente, quando está satisfeito no ambiente de trabalho, a gente se doa mais para esse trabalho. E quando a gente está insatisfeito por milhões de causas, a gente rende menos, com certeza. Agora falar então de uma denúncia que é muito importante, que fala a respeito da situação de casas de repouso ou que cuidam de idosos. Em São Paulo, 40 casas para idosos no bairro da Lapa, que fica ali na zona oeste da cidade, está sendo ameaçada, inclusive de expulsão pela Associação de Moradores do bairro. O argumento é que a área seria residencial e não permitiria, então, a instalação desse tipo de serviço. Por outro lado, os representantes das casas, para eles, esse incômodo da vizinhança tem um motivo, que é por etarismo. Observe bem a palavra etarismo, você vai entender o que se quer comunicar aqui. As casas para idosos ficam nesta rua bem arborizada e tranquila, no Alto da Lapa, zona oeste da cidade, área nobre de São Paulo. Algumas já funcionam no local há décadas, mas enfrentam só agora ordens de despejo da prefeitura. A Associação de Moradores em nenhum momento nos procurou. Eu nunca fui procurada aqui por eles para falar com relação a esse problema, com relação à casa que não poderia funcionar, né? O que a gente sabe é que eles foram ao todo momento na subprefeitura fazer diversas denúncias. Esta foi inaugurada com alvará de licença de funcionamento em outubro do ano passado e em dezembro veio a primeira intimação, a segunda na semana passada. Um dos vizinhos tem tirado o sossego dos 8 idosos que vivem no local. Gritos na janela, os pacientes tomando banho de sol com o som muito alto, caixa de som muito alta. A Associação dos Moradores do bairro é contra as casas para idosos na rua. O argumento é que o bairro é tombado e pode ser descaracterizado pelo avanço do negócio. Não se trata de serviço social, e inclusive é por isso que alguns alvarás têm sido cassados, porque o poder público tem constatado que eles acabam fazendo o registro como serviço social de pequeno porte, justamente para poder se encaixar na zona residencial. Então, existe um sistema da prefeitura onde você autodeclara qual é a sua atividade e ele dá um alvará de forma automática. Em nota, a Prefeitura confirmou que solicitou o cancelamento das licenças de 6 casas de repouso aqui da rua e que nenhuma delas foi lacrada por haver idosos nos imóveis. A Prefeitura alega que não é permitida atividade comercial em uma área estritamente residencial. A Prefeitura explica ainda que para instituições de longa permanência de idosos funcionarem em áreas residenciais, seria necessário vínculo com a rede pública de atendimento. A lei de zoneamento deixa muito claro, é permitido a instituição de longa permanência num bairro residencial, porque ela é classificada de baixo risco. Os idosos não fazem festas, sons ligados até tarde. São idosos que têm comorbidades, tem muitos idosos que eles são orientados, eles andam, eles conversam, eles sabem, eles não querem sair do bairro. A gente tem que aproveitar essa pauta, não para ficar discutindo picuinha dos conflitos entre vizinhos, mas para começar a discutir seriamente essa necessidade de equacionar a moradia de idosos articulada com serviços sociais e de saúde, principalmente para idosos, dentro de uma política de cuidados na cidade.
Falar de entregadores e ciclistas e as dificuldades e situações que acabam passando. É interessante porque em São Paulo um sociólogo trabalhou como entregador e ciclista durante um período de 6 meses. Tudo isso como parte de uma pesquisa de mestrado. A ideia dele era entender os riscos e as dificuldades que esses trabalhadores passam automaticamente todos os dias. E o que ficou mais evidente foi a insegurança que acompanha esses trabalhadores e a rotina desses entregadores, além da precarização do trabalho, jornadas exaustivas e a baixa remuneração. Vamos acompanhar. As pernas são um motor para percorrer as ruas e avenidas da cidade e realizar as entregas no horário. E se tiver um contratempo com a bicicleta ou um acidente, na melhor das hipóteses, é preciso pagar uma passagem de ônibus para voltar para casa. O tempo parado até o conserto é prejuízo certo. Já aconteceu do câmbio da bicicleta entrar dentro da roda, eu ter que entregar o pedido a pé para o cliente. Essa bike aqui ela é alugada. Eu já tive ela quebrada por conta da acidente, né? Mas um acidente que o cachorro venha aí me atacar e eu acabei pegando o freio de frente e capotei, né? E aí eu tive um problema e aí eu fui consertar ela e fiquei uma semana e meia parado. As condições de trabalho dos entregadores por aplicativo são tema de pesquisa de mestrado do Douglas. Ele entrevistou muitos trabalhadores, frequentou os locais onde eles esperam os pedidos e acompanhou as jornadas. Mas para realmente entender essas relações de trabalho, ele resolveu também atuar como entregador por algum tempo. É um processo de trabalho que envolve desgaste físico, desgaste mental, vários tipos de ansiedade nas muitas atividades que o entregador tem que fazer ao longo de um dia. Quanto mais cansado, quanto mais extenuado um trabalhador está enquanto ele desempenha uma atividade, ainda mais uma atividade física, maiores são os riscos a que ele está suscetível. Segundo o IBGE, o Brasil tem quase 500 mil de pessoas que trabalham em entregas por aplicativos. São pessoas que chegam a trabalhar quase 45 horas por semana, expostas ao sol e à chuva. Mas, de acordo com a pesquisa do Douglas, a exposição aos riscos do trânsito acaba sendo valorizada nesse tipo de trabalho. Quanto mais peso eles carregam para cima e para baixo nessas mochilas térmicas, quanto mais eles pedalam, quanto mais rápido eles vão, quanto mais regras de trânsito eles desrespeitam, quanto mais eles colocam a vulnerabilidade deles em xeque, melhor remunerados eles vão ser. Além de ser uma forma de evitar atrasos e punições das plataformas, o comportamento também tem uma relação com a formação cultural desses trabalhadores, a maior parte jovens de periferia. Uma das formas que eles encontram, esse é um argumento da minha pesquisa de campo, para se sentirem valorizados, é valorizar a coragem, valorizar a virilidade. Sou corajoso, eu enfrento o trânsito para quê? Para levar dinheiro para casa. Eles são valorizados nas suas famílias, porque assim, olha só que bom que esse jovem é um trabalhador. Uma pessoa que sai de casa para enfrentar esse tipo de condição todo dia, ela inegavelmente, inquestionavelmente é um trabalhador. E eles são valorizados também entre os pares. Você é corajoso, você não reclama, tem a ver, esse é o meu argumento, com uma sociabilidade masculina, com a forma como esses entregadores foram ensinados e como eles estão sendo formados enquanto homens. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora então falar sobre saúde, mais de um alerta dos profissionais de saúde sobre o uso de insulina como anabolizante para ganhar massa muscular. É interessante que o hormônio ele pode estar relacionado à morte do fisiculturista Gabriel Ganley no final de semana, aqui em São Paulo. Vamos entender mais detalhes nesta matéria. Gabriel Ganley tinha 22 anos e foi encontrado morto no sábado em casa, na zona leste da capital paulista. Ele tinha quase 2,5 milhões de seguidores no Instagram. Em um vídeo publicado ano passado, ele admitiu que havia começado a tomar insulina, hormônio que ajuda no desenvolvimento dos músculos. Fazem os 2 meses que eu estou hormonizando, que eu deixei de ser natural. Eu decidi começar a hormonizar porque eu já havia dito previamente, e depois da minha segunda competição
eu iria começar para me tornar competitivo, porque, como todos sabem, o meu sonho é ser um bodybuilder open, que é o mais extremo do fisiculturismo. O laudo médico aponta morte súbita cardíaca, causada por cardiomiopatia hipertrófica. A doença provoca o espessamento do músculo do coração e pode comprometer o bombeamento do sangue. Sobre a insulina, o principal efeito adverso é a hipoglicemia, que pode ser grave, acompanhada de confusão mental, perda de consciência, crise convulsiva e morte. Então, é um risco eminente, imediato à vida da pessoa. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2023 proíbe médicos de prescreverem anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. Neste ano, a Anvisa também proibiu o uso dos implantes hormonais, os chamados chips, para finalidades estéticas. Mesmo assim, esses produtos continuam sendo vendidos e utilizados de forma irregular. O Conselho Federal de Medicina cita possíveis efeitos adversos, como problemas cardiovasculares, como hipertrofia cardíaca, arritmias e hipertensão arterial. Lesões renais, lesões hepáticas, alterações comportamentais com maior perfil de agressividade. Então, todos esses aspectos são encontrados e são relacionados ao uso destas medicações. Voltamos e vamos falar agora do Brasil, que encerrou 2025 com um prejuízo histórico. Nada menos que 14 bilhões de reais drenados da economia pelo mercado ilegal de falsificação, contrabando, pirataria e até mesmo sonegação fiscal. 8% a mais do que no ano anterior. Inclusive, os dados são do Anuário de Falsificação 2026, divulgado esta semana. Vamos observar mais detalhes desta informação. O documento foi divulgado ontem pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação. O setor mais devastado é o de bebidas alcoólicas, com quase 90 bilhões de reais em prejuízos. Estima-se que 1 em cada 3 garrafas vendidas seja ilegal. Entre setembro e dezembro de 2025, um surto de bebidas adulteradas com metanol causou 22 mortes confirmadas no país, principalmente em São Paulo. Vestuário respondeu por 55 bilhões de reais em perdas. Combustíveis, outros 30 bilhões de reais. Perfumaria, medicamentos e cigarros contrabandeados completam esse mercado ilegal, que além de causar prejuízos, pode colocar em risco a vida de quem consome. Ele está colocando dinheiro na mão das mesmas organizações criminosas que enchem nossas cidades de fuzil e trazem violência. Ao saber disso, o consumidor tem que evitar ao máximo comprar esses produtos ilegais, tem que preferir a indústria nacional que gera emprego, gera riqueza e que gera recursos para que o país possa investir em áreas sensíveis como educação, como segurança pública, saúde, e esses investimentos só são possíveis com os impostos da indústria legal, que é vítima dessa concorrência desleal de vinda do mercado ilegal. Vamos falar agora de aplicativos da internet que auxiliam os pais no controle da internet de seus filhos. Um aplicativo tem ajudado, inclusive, os pais responsáveis por crianças a acompanhar o conteúdo acessado por elas, também pelos adolescentes pela internet. O aplicativo, ele inclusive envia alertas, casos suspeitos, de aqueles acessos que são suspeitos. Mas vamos entender melhor nesta reportagem da TVE do Espírito Santo, uma emissora também da Rede Nacional de Comunicação Pública. O uso de celular e internet no Brasil é quase inerente à realidade de crianças e adolescentes. 93% deles, na faixa de 9 a 17 anos, têm acesso a essas tecnologias e, consequentemente, aos riscos. A dificuldade de acessar o mundo digital dos filhos foi o que motivou o desenvolvimento do Infantia, um aplicativo que oferece uma nova proposta de monitoramento, usando inteligência artificial para identificar padrões e emitir alerta aos pais. É impossível o pai conseguir acompanhar ele, olhando tudo que aquela criança faz. Então, o que a Infantia se propõe a fazer? A ver o que a criança está fazendo e avisar o pai sobre temáticas e assuntos que aquela criança está vendo. Esses dados são passados pelo modelo de IA e a partir disso que a gente consegue categorizar e identificar os temas de cada um desses dispositivos.
Com o uso da inteligência artificial, o mundo digital dos filhos passa a ficar um pouco menos obscuro. Possibilita aos pais, por meio de um aplicativo, identificar situações de risco e intervir antes mesmo delas se tornarem de fato um problema. É mais tranquilidade para os pais e segurança para os filhos, sem invadir a privacidade deles. São 2 aplicativos separados. O aplicativo que roda no dispositivo da criança ou adolescente, ele coleta o dado. Existe o segundo aplicativo, que esse é de uso dos pais, que é onde chegam as notificações. O argumento do pai para a criança, olha, eu vou saber sem bisbilhotar. O Infância não substitui a função dos pais e responsáveis. Oferece a eles um ponto de partida para o diálogo. Tem dado certo na casa do Lorenzo. A gente já está usando o Infância tem mais ou menos uns 6 meses. O que mudou muito é que eu consigo ter um maior controle e noção do que minhas filhas andam fazendo na internet, e quando tem algum alerta que pra gente é preocupante, a gente chama elas para conversar, para entender o cenário daquele alerta que foi dado pelo aplicativo Infância. Conteúdo, conduta, que é a criança agir de determinada forma em relação a esse conteúdo, contato, que ela estabeleceu o contato com o agressor, e o consumo, são os 4 Cs. Não basta o pai saber do risco, ele tem que saber, ele tem que ter habilidades sociais, habilidades empáticas, um conjunto de, que a gente chama de soft skills, né? Empatia, comunicação, etc., para que ele saiba como abordar aquele assunto com a criança. O projeto está na fase final de testes com usuários reais. E entre os principais desafios estão a tradução e a análise dos termos e gírias utilizados pelas crianças. A IA ela vai se adaptando aos termos que vão surgindo. E a detecção, ela traz a categoria. Então, se aparece um termo lá que o pai não entende, mas a categoria ele vai entender. Então, ele sabe, isso aqui eu não entendi essa frase, mas eu sei que ela tem respeito, por exemplo, a relacionamento amoroso. A gente também não se propõe a dizer o que é o certo, o que é o errado. Cada família tem sua criação, tem seus valores. Nosso papel é de dar o aviso. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala da 6ª turma, que roubo contra motorista de aplicativo em serviço merece aumento de pena. Vamos entender esse entendimento e essa orientação. Roubo contra motorista de aplicativo em serviço merece aumento de pena base. É o que decidiu a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Eu desembarquei um passageiro, parei para estacionar e aí eu tinha rodado bastante, já era noite, desci um pouco para fazer um alongamento. Quando eu voltei para entrar no carro novamente, eu fui surpreendido com o elemento com a arma na minha cara, né? Ele anunciou o assalto e levou o carro. A sensação é horrível, cara, é como se você ficasse sem chão. Essa é uma situação cada vez mais comum diante de mais motoristas por aplicativo nas ruas. Em 2024, de acordo com o IBGE, quase 2 milhões de pessoas trabalhavam como condutores de automóveis, sendo esta a tarefa principal para o sustento. Desse total, pelo menos 800 mil utilizavam aplicativos. E o fato de o veículo ser a principal fonte de renda pode ser considerado para aumentar a pena base de crime cometido contra o motorista de aplicativo em serviço, como explica este advogado. Muitas vezes a profissão ela é relevante quando o agente criminoso ele tem essa noção, é relevante para receber uma punição maior, uma pena mais elevada, por ser algo que foge à normalidade. Então a ideia da dosimetria é isso, de colocar critérios e elementos para o tipo penal específico e para o crime específico, individualizando a pena conforme cada caso. Uma história semelhante chegou ao STJ. O motorista estava parado com o carro à noite, com os vidros abertos, esperando uma corrida, quando foi surpreendido por um homem armado. Mesmo após a vítima informar que era motorista de aplicativo e estava trabalhando, o assaltante ordenou que saísse e fugiu com o veículo. Nas instâncias ordinárias, o homem foi condenado a mais de 12 anos de reclusão pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O fundamento para a pena foi que a culpabilidade ultrapassava o padrão normal do crime,
pois o roubo foi cometido à noite contra motorista que estava trabalhando. No recurso especial ao STJ, a defesa sustentou que a valoração negativa carecia de fundamentação válida por estar apoiada em elementos genéricos. No voto, o relator na sexta turma, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que a jurisprudência da Corte permite a valoração negativa da culpabilidade quando as circunstâncias evidenciarem que a conduta merece censura maior. O ministro comentou que o réu, ciente de que a vítima estava trabalhando, optou por levar o crime adiante, valendo-se da situação de vulnerabilidade daquela atividade profissional, fato que justifica o aumento da pena base. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos também mudar de assunto e falar do Dia Mundial Sem Tabaco, que foi dia 31 de maio, onde o Instituto Nacional do Câncer fez um alerta para o uso de sabores nos cigarros. Vamos entender melhor observando a reportagem. O tabagismo mata cerca de 160 mil pessoas por ano no Brasil. Ao longo do tempo, diversas políticas foram adotadas para proteger a população, principalmente as crianças e adolescentes, que são potenciais consumidores e alvos da indústria do tabaco. O tabagismo se torna cada vez mais uma doença pediátrica, porque atinge pessoas numa faixa menos de 21 anos. Então a gente hoje tem que ter um olhar atento para isso, para evitar que a gente tenha mortes prematuras na intensidade que a gente ainda tem por doenças crônicas não transmissíveis. Em 2012, uma resolução da Anvisa proibiu o uso de aditivos de sabor e aroma em produtos de tabaco. O Brasil se tornaria o primeiro país no mundo a proibir estas substâncias. No entanto, ela nunca entrou em vigor porque foi alvo de inúmeros processos judiciais. Aqui no Rio de Janeiro, o Encontro pelo Dia Mundial Sem Tabaco discute medidas restritivas ao tabagismo. Em um artigo científico publicado recentemente, pesquisadores do INCA e da Anvisa questionam argumentos da indústria, como o de que a proibição de aditivos inviabilizaria a produção nacional de cigarros. Em 2025, 50% aproximadamente das marcas de cigarros industrializados que foram registradas na Anvisa não continham esses aditivos. Então não é uma questão de inviabilidade técnica, inviabilidade de produção, é simplesmente uma decisão mercadológica da indústria do tabaco para continuar recrutando, jovens adolescentes para essa dependência da nicotina. Vamos agora falar de Copa do Mundo, porque o clima da torcida da Copa do Mundo está movimentando em todo o país o comércio, inclusive em outros estados, como em Fortaleza. As vitrines acabam sendo tomadas pelas cores da seleção e muitos consumidores aproveitam o período para trocar a televisão e garantir aquela tela maior para acompanhar os jogos. Vamos confirmar essa informação através dessa reportagem da TV Ceará. A Copa nem começou, mas o apito inicial para o comércio já foi dado. A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil aponta que quase 100 milhões de brasileiros pretendem gastar dinheiro para acompanhar o Mundial. E em Fortaleza, a expectativa é de aumento nas vendas, justamente nos setores ligados à experiência da torcida. Ela é a estrela da Copa do Mundo. Depois dos atletas, claro, as TVs, e tem de todos os preços, cabe em todos os bolsos. Ainda assim, para esta Copa, a grande procura é a tela gigante, como essa daqui, que tem 65 polegadas. Mas eu andei conversando aqui com o gerente dessa loja e tem procura por maiores, 75 polegadas. Meu amigo, tem sala que nem cabe uma TV dessa, não é verdade? Mas o que o pessoal quer é uma TV gigante, para não perder nenhum detalhe da Copa do Mundo. Tá todo mundo de olho mesmo, feito o seu José. Em 4 anos eu compro uma televisão. Sempre na Copa? Sempre na Copa. Só deixei de comprar depois que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Aí complicou. Aí complicou. Bateu um desânimo, seu José. Bateu desânimo, bateu
Não tive mais vontade de comprar, mas agora eu estou animado de novo. Já nas lojas de móveis e eletros, o movimento aumentou substancialmente. Na capital cearense, consumidores começaram a antecipar a troca de televisão antes do início dos jogos. Mas outros aparelhos também se destacam, como caixas de som, air fryer, ar-condicionado e tudo para deixar a experiência ainda mais confortável. A expectativa, então, é de crescimento ainda maior nas próximas semanas. E aqui vocês têm até que tamanho, João? A gente trabalha com até 75 polegadas. Rapaz, difícil é um apartamento para dar uma 75. E o pessoal realmente procura uma de 75? É, mas hoje sempre o jeitinho do brasileiro e dá um jeitinho, né? De apertar e colocar todo mundo para assistir, né? Bota na parede. Bota na parede, bota na calçada, assiste todo jeito, reúne todo mundo, né? Voltamos e vamos falar agora das cidades brasileiras que conseguem garantir qualidade de vida para a população. Sabe quais? E justamente foi isso que o IPS Brasil, o Índice de Progresso Social, revelou após avaliar os quase 5.600 municípios de todo o país. Vamos acompanhar então nessas informações mais detalhes e saber quais são essas cidades. Cidade pequena, com menos de 5.000 habitantes e localizada no interior de São Paulo, é o melhor lugar para se morar no Brasil. Pelo menos, essa foi a constatação do IPS Brasil, levantamento que analisa 57 indicadores para medir se as pessoas têm o que precisam para prosperar. Entre os pontos analisados estão temas como nutrição, cuidados médicos, saneamento, moradia, segurança, educação e meio ambiente. Gavião Peixoto, que assume o primeiro lugar desde 2024, certamente é reflexo de algo estrutural que acontece no território. Um município que prioriza a qualidade de vida das pessoas, que prioriza as temáticas que realmente importam, isso é feito de forma consistente com o tempo. Entre as 27 capitais, o ranking aponta que a melhor é Curitiba, seguida por Brasília, São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte. Em qualidade do meio ambiente, o indicador de áreas verdes urbanas é um grande destaque em Curitiba, mas também tem pontos de atenção, pontos de fragilidade, principalmente quando a gente olha para a temática de inclusão social, que é a grande vulnerabilidade, a grande fragilidade de todas as capitais brasileiras. O país como um todo alcançou pontuação média de 63,40 em uma escala de 0 a 100, uma evolução sutil em relação ao ano anterior. O IPS também avalia o desempenho médio dos estados. Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina foram os mais bem colocados. No outro extremo estão Pará, Maranhão e Acre. A Paraíba se destaca positivamente no Nordeste e Tocantins apresenta o melhor desempenho entre os estados do Norte. A gente já observa esse padrão no nosso país, que é marcado por manchas vermelhas ou necessidades gritantes, carências na região norte, principalmente, região Amazônia Legal brasileira, e uma concentração dos municípios com os melhores desempenhos na região sudeste e na região sul também. Pensar em qualidade de vida, pensar em progresso, pensar em desenvolvimento é um esforço coletivo. Vamos agora então falar do Amazonas. Exatamente, um projeto da Biblioteca Braille usa o audiovisual como ferramenta de inclusão para pessoas cegas ou com aquelas que têm baixa visão. Inclusive, é uma iniciativa Vozes Visuais que está propondo uma nova experiência com o cinema a partir do som, da memória e também da sensibilidade. Vamos observar então nesta reportagem da TV Encontro das Águas. Em Manaus, o audiovisual nasce dos sons, das memórias e da percepção de quem aprende a sentir o mundo de outra forma. Na Biblioteca Braille do Amazonas, pessoas cegas e com baixa visão descobrem que o cinema também pode ser construído com os ouvidos, com a imaginação e com as experiências de vida. Como fazer cinema com a imagem que está através da memória, das sensações, das emoções, das recordações e do imaginário também. A proposta rompe com a lógica tradicional do audiovisual e coloca o som como elemento central da narrativa. E talvez para a gente que tem a visão não seja tão perceptível isso, mas o abrir de uma porta, ele já comunica, o som do passo, ele comunica, né? O barulho da água caindo em um copo é uma imagem. Então, as imagens são produzidas através dos sons.
que contam histórias também, né? Então, foi muito nítido e muito trabalhado isso através do som como objeto central, mas construir imagem através desses sons. Para quem perdeu a visão, o projeto também representa um recomeço, uma oportunidade de recuperar a autoestima e descobrir novas possibilidades por meio da arte e da convivência. Feliz demais, porque você está criando uma situação diferente, você está colocando para os outros que têm dificuldade a adquirir esperanças, porque se você ajuda uma pessoa a ter esperança, você está se ajudando também. Além de ensinar técnica, o Vozes Visuais ajuda a ressignificar histórias marcadas por desafios após a perda da visão. E eu aprendi também como dirigir, fazer o roteiro de um filme, né, de filmar através da tecnologia assistiva, né, que o curso nos oferece. Ao todo, 15 alunos participam do projeto, em uma jornada de 60 horas de formação. O processo une aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da autonomia. A vida continua, não é porque a gente está com deficiência visual que nós paramos no mundo, não. A gente tem que continuar, a vida segue. Vamos agora falar de leituras. Exatamente, literatura. A Feira do Livro 2026 abriu as portas na Praça Charles Miller, que fica em São Paulo. Durante 9 dias, o evento é gratuito e aberto, onde vai reunir ali 200 atividades literárias com 105 atrações nos palcos oficiais ali montados. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. O clima ajudou, não choveu, não fez frio demais e a feira está bem cheia. O evento acontece aqui em frente ao estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital paulista, e tem esse gramado gostoso aqui, onde o pessoal senta para assistir as palestras, para ler um livro durante o dia. No total são 3 palcos que recebem autores nacionais e internacionais. Essa programação foi aberta pelo Luiz Antônio Simas, estudioso das religiões afro-brasileiras. Há ainda 160 editoras e livrarias com as mesas cheias de publicações que vocês podem ver. E durante a semana, o programa Tarde Nacional da Rádio Nacional vai entrevistar os autores que participam aqui da feira. Então quem não puder comparecer vai poder pegar um gostinho por lá. E por aqui, como você disse, Priscila, a programação é todos os dias até o domingo da semana que vem. E voltamos a falar agora da Copa do Mundo, porque faltam poucos dias para a Copa do Mundo. E aqui no Brasil, a paixão pelo futebol invade as ruas. A gente, inclusive, já acompanhou de perto lá no Rio de Janeiro, que tem uma história diferente, inclusive sobre este fato. Um artesão transformou a torcida pela seleção numa profissão. De que forma? Há mais de 30 anos ele produz réplicas da Taça do Mundo, exatamente a Taça do Mundial, e sonha em ver o Brasil levantar o Hexa nos Estados Unidos, México e Canadá. E vamos ver a arte que ele preparou e a novidade. Falta menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2026. E no Brasil, a esperança pelo hexacampeonato volta a ganhar força. No Rio de Janeiro, um artesão transformou essa paixão em trabalho. Há mais de 3 décadas, Jarbas Meneghini produz réplicas da Taça da Copa do Mundo. Tudo começou em 1994, quando ele viu o capitão Dunga levantar o troféu após o título nos Estados Unidos. Quando chega 1994, que eu vejo o Dunga erguendo a taça, eu falei, eu vou comprar uma taça. Mas não vende a taça, não vendia em lugar nenhum. Então eu resolvi fazer essa taça com a minha habilidade técnica, que eu trabalhava na metalúrgica. As peças são feitas manualmente, com moldes de gesso. Algumas recebem pintura dourada. Outras ganham um acabamento cromado. O artesão diz que a procura só aumenta a cada mundial. Em todas as Copas vem crescendo a quantidade de taças que eu faço. Eu fazia 100, 200. Para essa Copa do Mundo, o Brasil está muito tempo sem ganhar. E a esperança nasce no nosso coração. Eu já fiz 600 taças só para essa Copa do Mundo. O Brasil é o maior campeão mundial com 5 títulos. Mas não levanta a taça desde 2002. E a convocação de Neymar para a seleção
dividiu opiniões entre os torcedores. Estou um pouco confiante, né? Mas com o Neymar eu acho que o Brasil ganhou mais confiança para a Copa do Mundo. O Brasil respira o futebol, né? Então a gente está esperando ele trazer o Hexa pra gente. Já outros torcedores questionam o momento do jogador e a decisão da comissão técnica. Sofreu pressão para convocar, convocou, deixando outras pessoas que mereciam mais do que ele de fora. Eu acho que houve um circo muito grande armado na apresentação. Entre a desconfiança e a esperança, o certo é que a Copa do Mundo mais uma vez mobiliza os brasileiros. E para Jarbas, a taça do Hexa já está pronta. Só falta a seleção confirmar o sonho dentro de campo. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias Semana está chegando ao seu final. Agradecendo a sua audiência aqui no país ou em qualquer parte do mundo. E como é costume, sempre temos algumas informações adicionais antes de encerrarmos. Vamos falar agora do Amazonas, onde a arte amazônica está ganhando espaço cada vez mais, inclusive de uma forma bastante diferente, através das peças produzidas com os elementos ali da própria floresta, que estão fazendo parte de quem pratica exercícios físicos. Exatamente, uma iniciativa que une qualidade de vida, valorização da cultura e também do empreendedorismo regional. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem da TV Encontro das Águas. Cipós, fibras, cores e texturas que nascem da floresta. A matéria-prima da Amazônia ganha novas formas nas mãos de artistas que transformam elementos naturais em obras cheias de identidade regional. E agora essas peças passaram a ocupar um espaço diferente. E esse é o Corredor das Artes, um espaço pensado para abrigar esses artesanatos que contam histórias de artistas de várias partes desse Amazonas. Um lugar que deixa ainda mais leve para quem busca, por exemplo, uma rotina de treinos dentro de uma academia. A proposta dessa rede de academias é aproximar o público da cultura amazônica durante a rotina do dia a dia. Entre um treino e outro, alunos e visitantes encontram obras que contam histórias da floresta e também movimentam a economia criativa local. Nós temos artistas maravilhosos, muita cultura linda. A nossa ideia principal foi essa, poder oferecer esse espaço para que aqueles que venham de outros estados, utilizar o seu benefício de aluno, por exemplo, de usar a nossa unidade, tenham acesso à cultura tão linda que o Amazonas tem. Para quem frequenta o espaço todos os dias, o corredor ganhou um novo significado. Além da rotina de treinos, o ambiente passou a reunir cultura, identidade regional e oportunidades de negócio. A gente passa por esse corredor, caracteriza e regionaliza a academia, sabe? E assim, com obras aqui da nossa região, que ficou muito legal. São obras lindíssimas. Essas peças não remetem só à região amazônica, sabe? É história, é cor e, acima de tudo, é pertencimento. As peças ficam expostas não só para apreciação, mas também para comercialização. Visitantes de outros estados que passam pela academia podem levar um pouco da cultura amazônica para diferentes regiões do país. A iniciativa também ajuda a dar visibilidade ao trabalho de artistas e artesãos do estado. O texume, as fibras naturais e outros elementos da floresta ganham novos olhares fora dos espaços tradicionais de exposição. Hoje muitos artesãos vivem do seu trabalho, do seu projeto e não tem muitas vezes conhecimento de como escoar, de como vender. Então, essa parceria que nós fizemos com ele foi justamente para melhorar economicamente, culturalmente e valorizar esse artesão. E a ideia é que não seja só aqui do Amazonas, mas sim da Amazônia, né? Já estamos em contato com artesãos do Pará, aqui de Boa Vista também. Então essa é a nossa ideia, mostrar a riqueza do norte, a pujança da Amazônia. Cultura amazônica pode estar presente nos mais diferentes espaços do cotidiano. Entre um treino e outro, a floresta ganha voz, cor e novos olhares e transforma a arte amazônica em motivo de orgulho para quem vive na região. E com essa última informação, o Tele Brasil Notícias Semana está chegando ao seu final. Lembrando que você nos acompanha através do nosso site, que é
telebrasilnoticias.com.br ou mesmo através do YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias. E temos também o Face A Hora da Notícia Rádio e TV, com notícias variadas para você. Queremos agradecer o trabalho técnico de toda a nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações e orientações para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.